vertical? Tu prefere que eu deixe ele na horizontal? Ou melhor não, aí? tá ótimo. Tá bom assim, tá né? ótimo. Eu vou só colocar aqui no público para as pessoas poderem acompanhar, viu? Só um minuto. Aí a gente já começa. Agora vai dar certo. Estou só compartilhando aqui para a gente poder começar. Demora um pouco para as pessoas chegarem. Diz. Pode falar. Eu posso fazer a mudança para o notebook? Você não sai do celular, você fica no celular, porque a gente já está ao vivo. Aí, se você conseguir entrar pelo notebook, certo. Tá ótimo, tá? Eu tenho que sair aqui? Não, aí você fica pelo celular. Aí vai entrar 2 André, depois você fica naquele que você achar melhor. Tá certo. Pronto, já tem gente aqui conosco. Deixa eu só entrar aqui no perfil para que eu possa acompanhar quem já está aqui com a gente nessa noite. Oi, gente, boa noite, né? Eu tive aqui umas falhas técnicas para a gente começar, mas eu estou entrando aqui no meu Face para poder acompanhar junto com vocês. Bem-vindos, bem-vindas, quem já está aqui acompanhando essa minha live de hoje à noite. Vocês sabem que, recentemente, eu lancei um livro, junto com mais alguns colegas da psicanálise, O que será que me dá? Freud, Lacan e Arte. E durante essas últimas semanas e nos próximos dias, eu vou ficar conversando com os autores e com os colegas que organizaram o livro junto comigo. Os livros já é para ver no futuro, viu? Fernanda já chegou por aqui. Oi, Fernanda. Boa noite, bem-vinda. Bem, hoje eu estou com um convidado, o André, o José André. Ele é psicólogo, ele é psicoterapeuta, ele trabalha com a psicanálise. Ele também fez uma especialização em residência médica em saúde mental e ele pesquisa sobre álcool e drogas. E, além disso, André é apaixonado por arte, por literatura, por música, por aquilo que provoca o ser humano, que fala de algo que às vezes a gente não consegue colocar em palavras, mas aí a poesia vem, a música vem, e aquela palavra parece que atravessa a gente e fala de algo que nos alcança. E aí o André, ele escreveu 2 textos para o nosso livro, que é Canto de Luar e Perda, Espera e Poesia. Então eu quero convidar vocês para que a gente possa, nessa noite, dar uma suspirada com arte. O que é que vocês acham? Véspera de eleição, a gente tenta dar aquela respirada nesse momento que não está fácil, mas que a arte, ela vem nos falar algo, dar um refrigério, dar um descanso no nosso trabalho nesses tempos tão difíceis. A arte tem um papel fundamental e nós estamos aqui tentando fazer um trabalho e, ao mesmo tempo, com aquilo que a arte nos possibilita dizer algo. E aí eu vou dar boa noite para André, que já conseguiu aqui fazer os seus ajustes técnicos. Exato. E dizer assim para ele: André, você está participando do nosso grupo, né? O grupo, ele está fazendo 2 anos de existência, e você, além de participar do nosso grupo, a gente está lendo Freud, lendo Lacan, e também pensando sobre o que está acontecendo nesses tempos, né, os tempos que nós estamos vivendo, pensando através da arte. Além de participar do grupo, você também escreveu para o livro que marca assim, um momento fundamental na nossa história. Eu gostaria que você falasse um pouco como é que foi esse encontro com a psicanálise? Foi uma trombada, foi um encontro, foi uma descoberta? Fala um pouco para quem está vendo a gente, como é que é a tua história com a psicanálise? Primeiramente, assim, boa noite a todos, né? Agradecer ao pessoal que está aí nos acompanhando. Para mim é um prazer imenso, né? Tremendo. Enfim, né, eu acredito que no decorrer da nossa conversa, né, até vi o breve resumo, né, Macedônia, que você fez assim, para a gente falar tanto do livro, tanto do nosso grupo, quanto também da nossa travessão, né, pela psicanálise, pela arte.
e por todas essas questões afins, né? Como é que começa a minha história, né, com a psicanálise? Eu acho bem interessante, né, é que, né, eu fazia... Macedônia, tá me escutando? Tô, pode prosseguir. Tranquilo. Pronto, porque deu uma travada aqui, mas eu estou escutando teu áudio. Enfim, Tá bem. antes de eu iniciar a psicologia, né, eu fiz uma graduação, na verdade eu iniciei duas graduações anteriores, né? Uma em matemática e outra em automação industrial, né? No antigo Cefet, né? Que hoje é IFCE. Mas foi fazendo a minha licenciatura em matemática, que eu não concluí, justamente porque eu iniciei o meu curso de psicologia, né? Foi ali que, pagando uma disciplina, né, de psicologia, ou era psicologia da educação, ou era psicologia da aprendizagem, né? Sim. E aí eu estava psicologia já, mas ali eu tive um contato, né, com um texto que falava, né, das teorias, né, da educação, da aprendizagem. E aí estava um texto de Freud lá no meio, né? Aquilo já me interessava, já me chamava de alguma forma. E aí não demorou muito tempo até que eu fui, né, contemplado, né, de psicologia. E eu lembro que com essa professora, né, de pedagogia, eu lembro que eu conversei com ela, né, e aí eu fui, meio que pedi uma dica, uma orientação, que eu tinha acabado de ganhar essa bolsa, né, e ela disse, André, vai lá e tenta, né, se você tentou esse curso, né, porque teve algo aí que lhe chamou, que lhe atravessou de alguma forma. Esse pequeno texto, né, que teve ali, eu já teve um primeiro contato, digamos assim, mais direto com a teoria da psicanálise. Depois eu acabei abandonando tanto a matemática quanto a automação industrial, ficando. Eu acho interessante que a matemática tem uma longa história com ela, né? Não à toa hoje, eu acho que meu contato com a psicanálise, e com Lacan especificamente, a partir do ponto que Lacan faz esse diálogo, né, com a matemática, com a teoria dos conjuntos, com a topologia, né, matemática, eu considero que hoje eu estou satisfeito, né, porque a psicanálise ela me contempla nos dois aspectos, principalmente com a matemática, né, tá lá Lacan fazendo as coisas dele, né, com as frações, né, com os conjuntos, com a Quer topologia. dizer que você Enfim, encontrou então, a psicanálise na matemática, foi? isso, exatamente. E encontrei a matemática na psicanálise também, né? O inverso também seria verdadeiro nesse sentido. E aí, lá no curso de psicologia, né? Depois que eu cheguei lá, eu fui experimentar o curso, né? Porque eu tinha muitas dúvidas assim sobre que caminho, né? Que graduação escolher. Então, aí eu costumo dizer hoje, né? Depois que eu entrei, eu digo, estou aqui até hoje na psicologia. E aí, lá no segundo semestre, né? Eu tive uma professora que aí eu delego a ela, né? Que é a Tatiana Tostes, que foi a primeira professora de psicanálise do curso, né, da Uni Leão, na época, Leão Sampaio. A Tatiana Tostes hoje está na Unifor, em Fortaleza, mas aí ela era a responsável ali pelas disciplinas de psicanálise. É interessante, Marcelo, que lá no segundo semestre ela deu tanto, na minha turma, né, a disciplina de teorias psicológicas de psicanálise, ela pôde, assim, no mesmo tempo, dar tanto né, éticas, né, na disciplina de ética que a gente paga ali no início do curso, quanto, né, a psicanálise ao mesmo tempo. Eu lembro que assim a turma teve um impacto tremendo, ao mesmo tempo muito enriquecedor, né, provocando também aquelas crises existenciais que fazem parte. Enfim, né, depois da Tatiana Tostes, de um tempo ela teve que sair porque ela tomou outros rumos, né, e aí eu acho que em meados de 2010, né, chega o Raul, né, que a gente também vai falar sobre ele. Chega o Raul, que aí Agora o travou percurso um foi pouco. responsável por trazer André, ali mais Lacan, né? Tatiana Tostes, Tatiana Tostes, ela trazia mais as teorias freudianas na época, né? Eu poderia dizer assim hoje. Ela não era tão, né, lacaniana. Eu ouvi dizer que hoje ela já está nesse meio aí, lacaniano. Mas aí foi o Raul, né? Que aí ele trouxe, quando o Raul chegou também. E aí trouxe essa questão de Lacan, né? Que todo mundo teve um impacto, assim, tremendo. Enfim. E aí estamos aqui hoje, né? quer dizer que você vê o que é o trabalho do testemunho, né? E o trabalho da transmissão. Através do dizer de Raul, né? Do testemunho, do trabalho dele, da experiência,
isso te alcançou, né, de alguma forma, produziu efeitos sobre você, né, de trabalho, de transferência de trabalho, de curiosidade, de desejo pela psicanálise, isso foi se modificando ao longo do tempo, e depois a gente se encontrou nesse percurso que você foi traçando, depois você chega também no grupo, né? Lá na nossa apresentação, a gente diz assim, o que foi que deu nessas mulheres, né? E somos 3 mulheres que iniciamos esse trabalho no grupo Será que me dá? Eu, Jennifer Lima, que começou conversando comigo no final de semana passado, ela também tem 2 textos no livro, e Suzy. Então, a gente também nos encontramos com a psicanálise na universidade, no início do curso, e esse encontro nos conduziu para além da universidade, para fazer um trabalho aqui no Cariri, com a psicanálise. E aí, querendo fazer algo, mas sem saber bem o que fazer, né? O que é que ia dar, e também atravessada pelas músicas de Chico Buarque, o que será que me dá, veio casar com o que a gente sentia. Queremos fazer algo, mas o quê? A gente queria trabalhar. E aí também, né, com esse conhecimento com o Raul, que também é nosso professor, né? Na época nós já tínhamos aulas com ele. A gente pensou, vamos chamar Raul, vamos falar com ele, ver o que ele acha, e vamos tentar fazer algo juntos, né? E aí Raul vem, entra conosco nessa loucura, nessa aventura, que é tentar, sem saber bem o quê, mas fazer um trabalho. E aí a gente começou a ler Clarice Lispector, Mal-Estar na Civilização, e hoje, sabe o que a gente está fazendo? Aí você sabe, a gente está no Seminário da Angústia, é a primeira vez que a gente está se debruçando sobre um texto assim, como é os textos de Lacan, mas ao mesmo tempo tão provocador, né? São textos bem provocantes, e com Dostoiévski. Nós estamos também indo aí por essas 2 leituras difíceis, mas que nos provocam. E aí você está junto com a gente, né? A sua história da psicanálise se encontra com a nossa para fazer um trabalho de transmissão, de leitura, e o que é, eu posso dizer assim, uma marca do nosso trabalho desde o início, no grupo, é que o colocar de si passa pela produção de algo. Pode ser um dizer, pode ser um texto, uma fala, um espanto, um silêncio, pode ser também. Mas passa por um trabalho, por produzir algo. E aí a gente está aqui compartilhando com todas as pessoas interessadas em psicanálise e em arte, um livro que é a junção de textos poéticos, teóricos, né, literários, de pessoas picadas pela peste. Aí você está lá na parte que é psicanálise com arte, né, onde você traz Canto de Luar e você traz Perda, Espera e Poesia. Como foi que nasceram esses textos, André? Macedônia? Está me ouvindo? Isso travou um pouco. Quais foram tuas últimas palavras? As últimas foi assim, que você trouxe, né, Canto de Luar, Perda, Espera e Poesia. E como foi que esses textos nasceram? Ótimo, excelente. É. Eu gostaria só de, se você me permite, assim, vou tentar ser breve, né? Só demarcar assim um pouco da minha história com o grupo, né? Ótimo. Né? Eu lembro que eu acho que foi meados do ano passado, não lembro bem se foi 2018 ou 2019. Né? Eu estava lá no campus Lagoa Seca, né, da Unileão, e aí eu acho que era final de semestre, eu não lembro em que altura, se no fim do ano ou na metade, né, eu estava participando de algumas bancas, né, TCC, que frequentemente, né, sou convidado, me sinto muito contente por isso, justamente o pessoal já me convida já por essa minha prática, né, com a psicanálise e tudo. E aí eu lembro que ali a gente tinha um contato, né, com você, com a Suzy,
né, também com a Fernanda, com a Jennifer. E eu lembro que me veio, né, o convite de vocês, né, tendo em contato com vocês. André, por que você não participa do nosso grupo, né? E aí eu lembro que já era nas quartas-feiras, né? E aí é um dia, geralmente minhas quartas são bem, né, movimentadas, assim. Na época eu me sentia, assim, bastante convocado, né? Eu gostaria muito de participar, que era um tema que já me interessava bastante, né? Já me interessava bastante essa articulação, né, da psicanálise com a arte e vice-versa. E aí eu lembro muito daquele textinho, né, que eu acredito que é da Tânia Rivera, né, que é aquele livrinho de bolso, né? Arte e Psicanálise, é um livro que eu já tinha lido mais de uma vez, enfim, né, porque eu já aprecio e lido bastante com a arte desde muito tempo, né? Se a gente tiver tempo aqui também hoje, eu acho que vai ser até curto, mas em outras oportunidades a gente vai continuar dialogando. Eu poderia até falar mais sobre isso. Mas, enfim. Então, assim, eu estava impossibilitado naquela altura, né, de participar presencialmente dos encontros. Eu até disse, não agora, porque na quarta-feira é sempre um dia muito complicado. O que acontece esse ano, né? Esse ano, né? Justamente com o advento aí, né, desses tristes tempos, né, da pandemia. Quer dizer, os tempos já não vinham tão legais, né? Diante do fascismo, né? Diante do, enfim, né, dessa tentativa aí de destruição da democracia, né, no Brasil e, de certa forma, no mundo. De repente vem essa pandemia que assola tudo, né? A gente acabou tendo mais tempo, digamos assim, e a arte mesmo, né, para mim foi uma saída grandiosa, né? Nesse tempo eu pude ler muito, né, e rever alguns filmes, né, pude ver algumas séries, e é o que acontece? O grupo de vocês, né, passa a ter reuniões remotas, né? Eu digo, pronto, né? Na quarta-feira era um dia que eu atendia, eu já estava disposto a tirar, né, até para aliviar um pouco assim do cansaço. Era um dia que eu estava disposto a abrir mão de atendimento, eu acabei transpondo para outros dias. Eu digo, chegou a hora, né? Eu tirei os atendimentos que eu fazia na quarta tarde, consegui realocar para outro dia, e aí sim, né, eu pude ter a quarta-feira à tarde livre para participar dos encontros com vocês. Então já foi esse ano, né, minha participação no grupo, né, e para mim não só foram, né, como tem sido encontros, assim, a gente sabe, né, Macedônia, da potência dos nossos encontros aí, né, dessas tardes de quarta-feira. E o que acontece? Aí partindo para a sua pergunta, como foi que esses inscritos nasceram, né? E aí eu fui tomado de surpresa, né? Porque, enfim, um componente, digamos assim, razoavelmente novo, né, no grupo, né? O Raul chega um determinado dia, né? E o Raul pede para mim, né? Ele já sabia que eu escrevi. Então ele diz, André, pega aí 2 poemas dos teus, né? Que a gente está preparando um livro, e pega aí 2 poemas prontos que a gente vai colocar nesse livro. Aí eu fiquei impactado, né? Eu disse, não, Raul, calma aí. Né? Ao mesmo tempo fiquei bastante feliz, né? Eu disse, Raul, vamos fazer o seguinte, olha, para mim isso é uma coisa muito importante. Eu digo, eu não quero lhe disponibilizar 2 poemas prontos. Eu digo, eu tenho até quando para entregar esses textos? Eu acho que era um começo de semana, eu acho que era uma segunda ou terça-feira. Diz, não, você tem até sábado para me mandar. Eu digo, pois pronto, espera até sábado, porque eu vou preparar 2 poemas, né? Aí deixando claro, pessoal, são esses meus 2 textos, né? São textos poéticos, né? Então eu já vinha há um certo tempo, né? Eu costumo dizer que eu arrisco alguns poemas, né? Quem está nesse meio, né? A gente se autodenominado poeta é uma responsabilidade muito grande, né? O poeta tem uma missão que não é fácil. Então, assim, eu costumo dizer que eu arrisco, né? Alguns poemas, né? Então, assim, né? E o Raul, né? Que já tinha orientado no texto tanto da graduação quanto da minha pós, da minha especialização, né, com residência, muito profissional em saúde mental, né, Raul já sabia que eu escrevia, então, assim, eu disse, me dê um tempo, eu lembro que eu tinha uns versos, né, daqui a pouco eu vou poder, se você me permitir, Macedônia, eu já gostaria de recitar um, para poder falar sobre ele. Sim, Né? ótimo. Então, é o canto de luar, né? Eu já estou abrindo os aqui. Os versos, né, já que você me perguntou sobre isso, os versos finais eram versos que eu já tinha pronto, eu já tinha eles prontos, acredito eu, desde 2015 ou 2016, que é essa estrofe final, né? E aí o que foi que aconteceu? Mas foram alguns esses versos finais, né? Eu criei e deixei guardado eles durante muito tempo. Era algo que eu pensei assim, não para publicação, eu queria publicar só esse trecho, digamos assim, curtinho, né? Mas aí, como me veio esse convite, eu disse, não, chegou a hora. Eu peguei esses
versos que já estavam prontos e compus, né, o restante do poema em cima dele. E o Canto de Luar diz assim, né, como retrato na parede, sua imagem do tempo percorre os becos da dúvida, disseca as dores da morte a contento, consegue a dádiva mestra de tocar no tormento. E aí, né, os versos que eu já tinha pronto desde então. Existem os poetas da palavra e existem os poetas, cada um com sua beleza, cada uma com sua força. Né? Então, esse é o poema Canto de Luar. Eu sugiro, né, Macedônia, que né, deixar o pessoal com gostinho, não é isso? Até para eles poderem ir atrás da obra, enfim, comprar, né? Dar essa força aí para a gente. Incentivar os artistas, né? Também, se você me permite, sobre isso. Exatamente. Então, assim, esses versos finais, né, foi uma imagem, assim, na época que me veio muito à mente, né? Quando a gente fala de arte, né, de poesia, né? Para mim, os poetas sempre têm essa capacidade, né, de compilar, né, em breves versos, em breves palavras, né, um conteúdo, assim, muito denso, né, muito gigante. Então, assim, a que me veio com esses versos finais, né, existem os poetas da palavra, existem os poetas da vida, foi justamente trazer essa questão que tem muita gente que é poeta na vida, né, não necessariamente fazendo versos, né, mas no seu modo de ser, de viver, de atuar, de militar, né, de combater, né, a sua luta diária ali. Então isso acaba sendo, né, a poesia, digamos assim, da vida, né? Arte, né, e obra, para nós na psicanálise é muito caro, né, muito precioso. Não só porque é Freud que foi sabido em reconhecer que os artistas, né, precedem a psicanálise, que a arte nos precedeu, mas porque o que nós fazemos, né, em análise é tecer uma obra com as palavras. Então, nós fazemos da nossa fala, do nosso dizer, algo, né, que se aproxima muito do que o artista faz. E é algo muito singular, muito próprio, né? Tá me vindo assim uma coisa agora, quando a gente começa a fazer análise, a gente vem meio que preso a tantas coisas, né? Aos significantes do outro, né? Atravessado por essas coisas ou palavras que nos foram jogadas, né, durante os anos, e na análise a gente faz uma outra coisa, né? Costura, descostura, tece, faz outra coisa, que se aproxima com a obra, né? Com essa coragem do artista de dizer Escreve algo. seu fantasma, né? Lembrei agora da Clarice Lispector, quando ela diz, né? É preciso coragem para fazer o que eu vou fazer, dizer. Talvez pareça um movimento tão simples, né? Deixar as palavras saírem, né? Português, estou falando há 37 anos português. Mas não, né? Tem algo aí de uma coragem, de um trabalho, né? Falar dá trabalho. Não é falar pelos cotovelos, falar qualquer coisa, falar abobrinha. É falar da própria vida e fazer um trabalho com isso, né? Como você diz, né? Os poetas da palavra, poeta da vida, eu acho que as duas coisas, né, se entrelaçam nesse trabalho tão difícil, né, que a gente se propõe a fazer com a palavra. Exato. Aí você trouxe aí o primeiro trecho, né, de Canto de Luar, como retrato na parede, sua imagem fala na alma do tempo. Que é isso aqui, André? É uma paixão? É um amor? Foi uma Marília Mendonça que passou por aqui, andou tudo que veio? Me fala mais de Canto de Luar. Talvez, né, eu acho o que eu acho fundamental na arte, né, eu vou querer destacar isso, né, Macedônia, para contar, quer dizer, é legal a gente falar sobre isso, né, sobre assim, como se constrói, né, um livro. Se a gente for, e aí sua iniciativa, né, desde já parabenizando, assim, a você por essa iniciativa, é fundamental isso, né, tem ali a obra construída, mas aí você disse, olha, vamos fazer uma série de lives para que cada um possa falar um pouco sobre isso, né, então a gente começa a destrinchar todas as histórias, né, que vão
compor, né, toda essa nossa trajetória, como você disse, né, essa obra marca um tempo, né, esse tempo de trabalho, né, de alguma forma. Então, todas as histórias que estão aí por detrás. Então, me fez lembrar aqui, né, que na minha especialização, na minha residência, né, que eu cursei lá em Sobral, minha residência multiprofissional em saúde mental, o pessoal acabou que me escolheu lá para ser o orador da turma, né? E o que acontece? Eu lembro que eu fui preparar esse texto, né? E aí me veio à mente isso, né? O que você chegou a citar aí no começo dessa sua última fala, né? Que Freud teria dito, eu lembro que até o texto eu comecei assim, né? Eu comecei mais ou menos assim. Freud teria dito, né, que a qualquer lugar a que ele tivesse chegado na compreensão da alma humana, né? Ele disse assim: o poeta esteve lá antes de mim, né? Então ele disse, olha onde o que o artista, né, consegue ali alcançar, né? Então eu, né, que já, digamos assim, já apreciava, né, amava a poesia, a literatura, outras linguagens artísticas como a música, né, há muito tempo. Então, quando eu vi esse trecho, né, freudiano, eu fiquei assim abismado, né? Digamos assim, muito contente. Eu lembro que eu usei isso, né? E aí depois eu trouxe, logo depois eu trouxe dois trechos. Eu trouxe dois trechos, né, sobre nessa fala que eu construí ali para, digamos, na turma, né, de ensino. Eu trouxe dois trechos, tanto um de Belchior quanto um de Drummond, né? Porque naquele momento eram as coisas que me atravessavam ali. Drummond foi meu primeiro poeta, né? Eu tenho uma paixão assim incrível, tenho vários livros, né, do Drummond. Então, desde a época do ensino médio, né, eu me aprofundei assim na poética dele. Hoje eu já estou em outras vibes, mas eu sempre retorno, né, ao Drummond. Enfim, então Freud, né, quando destaca essa ela aí, esse trecho, né, de que o artista antecede, né, o psicanalista, né, é fundamental para a gente entender o valor, né, e a potência da arte, né, no que ele suscita, no que a arte pode nos suscitar, né, nos angustiar. Quando você traz aí essa questão, foi uma Marília Mendonça, né, eu acho isso impressionante, né, uma música que assim como outras, né, que às vezes toca em algo da gente, né, aí, né? Se ela mexe com a gente pro bem ou pro mal, né? É porque algo tocou ali em você. A gente poderia dizer, né? O seu fantasma, né? Enfim, né? Nos seus desejos mais profundos, no seu inconsciente, né? Nas suas pulsões, por aí. Sobre esse trecho que você falou, né, Macedônia? Como retrato na parede, sua imagem fala na alma do tempo. Eu acho que a construção, né? Digamos assim, artística, seja ela de qualquer ordem, né? Que for, eu acho que é fundamental a gente falar isso. Né? Eu lembro muito, durante um tempo eu li muito Paulo Coelho. Né? É algo que eu ainda estou tentando compreender. Por que, que hoje eu não leio, né, mais Paulo Coelho? Se bem que ele também diminuiu, né, o ritmo de escrita dele, mas é um escritor que outros tempos eu acompanhei bastante, mas o Paulo Coelho eu lembro que ele falava o seguinte, né, quando ele era colocado a chamado livro, aí ele costumava dizer assim, ele disse, olha, eu não vou falar sobre o livro, né, ele disse, eu prefiro escutar o que meus leitores, né, tinha a dizer sobre isso, né? É claro que assim na arte tem uma certa intencionalidade, né? Os artistas vão dizer isso. Você tem uma intencionalidade ali, né? Mas tem uma parcela que escapa a gente, que é essa parcela inconsciente, né? Às vezes você está transmitindo coisas ali, que aí só depois, né, Macedônia, isso tem muito a ver, eu acho que foi isso que também que você quis dizer nas suas palavras, que só depois isso vai apurado, né? Isso vai ser processado, né? Isso vai ser ali, né, na cadência, né, do tempo lógico do sujeito, algumas coisas vão aparecendo, né? Porque na construção o poeta, né, quando ele se propõe a isso, de alguma forma ele dá vazão a uma certa associação livre, né? Então, assim, para mim, esse poema, pelo menos foi o que saiu de mim no momento, né? Eu quis passar algumas imagens, né? Digamos assim, poéticas, que estavam me atravessando nesse momento. Então, por exemplo, a gente estava aí nos grupos, né? Falando muito sobre essa questão do tempo, né? Além do mais, desse tempo que a gente vive, né? Eu li alguns textos, assim, bem interessantes, né? Eu não vou lembrar deles de cabeça agora, até para poder fazer a referência. Mas, enfim, eu quis falar muito dessa questão da alma do tempo, né? Da alma que a gente está vivendo, né? Nesse momento. Então, me veio muito essa imagem, né? Um retrato antigo, né? Por exemplo, que está ali na parede, mas que remete, né?
a algo, né, que nos transpõe, né, para tempos antigos. E a gente, meio que quando vê uma imagem assim antiga, a gente fica pensando como era, né, naquele, como era a época, a sociedade, as pessoas, né, daquele tempo. Então, é claro que a questão do amor, né, como você falou, da sofrência, né, tá aí presente também, né, sempre tá, né, eu acho que até nessa terceira estrofe, né. No entanto, pedra e desejos polidos, né, pelo vento, consegue a dádiva mestra de tocar sua verdade no tormento, né. Então, numa espécie de associação livre, né, podemos dizer assim, né, quando eu fui tentar construir, lembrando que esses versos, essas primeiras 4 estrofes, né, eu construí em cima desses versos finais, né. Então, foi que Sim. esses versos meus que estavam construídos, eu li eles, né, eu sempre estava retornando a eles, inclusive tem uma amiga minha, né, talvez ela esteja aí assistindo com a gente, Samara lá do Sobral, eu lembro que na época eu fiz essa breve estrofe, e eu publiquei lá no Facebook, e ela gostou bastante. Uhum. Então, era um trecho, assim, que eu sempre retornava a ele, Macedônia, e ele me provocava coisas, você está entendendo? Se deu nisso, eu Sim. li isso 2, 3 vezes, o que isso me provoca? E aí foram saindo essas imagens poéticas, digamos assim, dessa forma, né? Mas eu acho que é muito interessante isso, né? O pessoal poder ler, né? E ver o que isso provoca em você, né? E aí, mais uma vez, vamos retornar a Freud, né? Quando Freud constrói lá quando Freud faz o texto, né, do Moisés, né, de Michelangelo, né? Ele fica muito chocado com isso, né? Por que aquela imagem, a estátua, né, do Moisés mexeu tanto Provoca comigo, provoca em mim? Aí ele começa a dissecar, né? Tudo isso. É mais ou menos por aí. Você falando agora, eu me lembrei, né, da frase de Lacan, né? Que queres? Né? Que queres? Eu acho que quando eu estou diante de uma obra, de algo que me fala até em silêncio, né? É como se essa pergunta voltasse, né? Que queres, né? O que o Exatamente. outro quer de mim? Né? E quando eu faço uma leitura, né? Eu estava agora, enquanto você falava, eu fui entrando um pouquinho em perda, espera e poesia, né? E lembrei do que você falou da intenção, né? Tem alguns artistas que dizem assim: eu escrevo para mim. Tem outros que dizem, como a Clarice dizia, eu escrevo porque eu preciso. Tem uma urgência. Aquela mulher tinha urgência. Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada por ela. E agora, 10 de dezembro, são 100 anos, né? O nascimento dela. Então, já estou assim, eu já venho há alguns meses me deixando encontrar por Clarice Lispector. E ela dizia, eu escrevo porque eu preciso, né? Tinha uma coisa de sobrevivência na escrita dela. A escrita me salva, né? Às Isso. vezes ela dizia. E nesses tempos, né, tão difíceis, solidão, isolamento, distanciamento, tem a ver com o que você coloca no teu trabalho, perda, espera, né? Fazer disso poesia, será que é possível? Mas quantas vezes, né, a arte não me salva? Quantas vezes? Quantas vezes? Eu não senti isso com a Marília Mendonça, mas pode ser que alguém até sinta. Mas eu já senti com aquelas apresentações do maestro Martins. Ele está fazendo algumas homenagens a Bach, né? E a outros autores clássicos também nossos aqui, como o Vilas Boas, das Bachianas, da Baquianas. E aquilo me atravessa, assim, sabe, de uma forma, e eu me sinto salva. Interessante que num país que fale tanto de salvadores, né? E esses dias eu vi um vídeo, né? Falando sobre a campanha política da nossa região, e uma pessoa dizia assim, eu vou votar em fulano porque eu preciso que ele me salve. Eu achei aquilo engraçado. Uma mistura de ilusão com bobagem, né? Com dizer nada.
E a arte faz o contrário, né? Não promete nada, mas faz muita coisa. Muitas vezes eu sou salva por uma leitura, por uma música, por um encontro, né, com uma obra, até sem estar presente, né, no ao vivo. Muitas vezes, nessas visitas virtuais nos museus, ou no encontro com um recorte de uma obra, aquilo faz efeito para mim. E aí eu vou declamar um trecho aqui do Perda, Espere Poesia, que foi o que eu coloquei na nossa divulgação, né, para convidar as pessoas a nos acompanharem, para quem vai ver depois, né, essa nossa conversa. Ele começa assim, né, minha gente? A espreita, sempre a martelar. Deixa uma marca, qual lembrança que escapa, só para insistir em procurar. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai perguntar para o autor, né, do que é que ele estava falando. Depois eu digo o que foi que me veio. Me vieram coisas, né? O que queres, Perda, Espere Poesia, né? O que queres de mim? Né? Vou já dizer. Mas você, André, quando você escreveu isso, ou então quando você se escuta agora, né? O que é que te vem? Exatamente. Eu acho assim esse exercício fundamental, né? Porque se o poeta tem essa capacidade de compilar, né, sentimentos, né, em poucas, né, palavras, né, isso vai suscitar, né, uma série, como você bem colocou aí, isso ecoa, né, na gente de alguma forma, né, e faz a gente tecer palavras, né, tecer lembranças, né, memórias, enfim, angústias, né, também, por que não? Enfim, quando tu falaste, né, Macedônia, só fazendo aqui um breve preâmbulo, quando tu falaste assim, né, essa intencionalidade, né, do artista, Sim. né, ele vai ali, eu gosto muito de lembrar, né, que alguns autores vão dizer assim, né, quanto mais, né, quanto mais a obra é individual, é mais particular, né, mais universal ela é, né, porque alguns assim dizem, eu escrevo para mim, né, então, quanto mais ele escreve, né, digamos, eu vou fazer menção a Kafka, né, aqui agora, né, muito se diz isso, né, Kafka, me parece isso, que era uma escrita assim muito para ele, né, da angústia dele, né, dos temas ali, né, que de alguma forma, né, a morte, né, que está muito presente, o terror, né, de alguma forma está presente ali nas obras dele, era algo muito pessoal dele, assim, mas o alcance, né, que tem a obra dele hoje, né, um dos autores mais reconhecidos, assim, lidos também, né, desses clássicos, assim, né, e Kafka está ali no meio, né, ao mesmo tempo com uma certa estranheza, né, que provoca ali a obra dele. Enfim, indo para esse trecho, né, e aí só para me repetir aqui brevemente, né, a espreita sempre a martelar, deixa uma marca qual, lembrança que escapa, né, só para insistir em procurar, né, eu quis muito transmitir, né, Macedônia, pelo menos a meu ver, né, como disse, acho legal que isso provoque, né, outras coisas em outros, né, nos leitores principalmente, né, aqueles que vão aí se dispor a chegar até a obra e apreciar um pouco dela, eu quis muito, né, deixar isso, né, daquela coisa que fica martelando, né, dentro da gente, né, então fica ali na espreita, né, pronto, como eu falei para você, né, é algo muito de momento, né, quando eu construí isso, e aí eu estava muito atravessado por isso, né, nesse momento pandêmico, né, eu pude me dedicar muito aos grupos, aos nossos grupos, né, de estudo, né, então isso aqui demarca muito a nossa produção psicanalítica, né, aqui dentro da região do Cariri. Então, atualmente, né, tem um grupo, o nosso grupo, né, o que será que me dá, Freud Lacan e Arte, eu estou participando desse grupo, um grupo, né, que o Raul iniciou também, que é o grupo do seminário, né, do Desejo e Sua Interpretação, do Lacan, e também o grupo do Rafael Lobato, né, que é o Leitura de Lacan, né, então para mim estava muito essa questão da marca da angústia, né, do fantasma, né, são essas coisas que nesse momento estão me atravessando bastante, essas questões que a gente está tentando, né, Macedônia, compreender e destrinchar, né, quebrando a cabeça, né, com muito trabalho, né, com muito suor e, por que não, sangue. Então foi uma imagem que eu quis muito transmitir nessas palavras, né, aquela coisa que fica ali à espreita, martelando na gente, né, mas que ali, ao mesmo tempo, né, fica martelando, mas ao mesmo tempo,
né, fica uma marca disso, né? Essa angústia, ela é marcante, né? Porque assim, ela não lhe deixa sossegado, né? E aí, né, essa lembrança ao mesmo tempo escapa, né? E aí, como eu coloquei nas minhas palavras, né? Só para insistir em procurar, né? Aquela coisa que a gente fica procurando, né? Digamos assim, e aí não tem como não falar de psicanálise nesse momento, né? O objeto perdido. Isso que de alguma forma a gente debate, né? É algo que a gente vive ali buscando, né? Aquele objeto primordial, né? Para quem está mais inteirado aí das questões psicanalíticas, vai entender do que eu estou falando, né? Essa coisa que a gente fica procurando, né? E que não tem nome, né? Em psicanálise a gente fala também da coisa ali, né? Essa coisa que recentemente a gente leu e discutiu também, né? E aí tá me vindo à cabeça agora, né, Macedônia? Mas o infamiliar, né? Aquela coisa ali, né? Que ao mesmo tempo é familiar, né? Mas não é, e ao mesmo tempo é estranho, né? E que faz parte Sim. da gente. Enfim, Ó, a foi mais ou Fernanda menos. fez uma pergunta para você. André, por que você escolheu como título Canto de Luar? Tem algo a dizer do que te veio para você colocar esse nome na sua poesia? É muito bom, né? Um abraço para Fernanda, nossa amiga, e também, né, colaboradora aí fundamental dessa obra, do nosso livro. Mas enfim, eu gostaria mesmo de falar sobre isso, né? Porque assim, como é que se dá o meu trabalho poético, né? Se assim eu puder dizer, né? Sim. Geralmente eu gosto de construir ali o poema, né? Compor esse poema, e aí só depois eu vou pensar num título, né? Para ele, Sim. né? E aí eu gosto muito de fazer uso, né? Dessa espécie de associação livre, né? Digamos assim, que é esse exercício, né, Macedônia, que a gente está tentando fazer agora. Depois que eu construo, né, que eu faço o construto ali poético, né, lembrando que isso às vezes leva dias, né, leva meses. Por exemplo, esse primeiro poema, né, que a gente leu ele aqui na íntegra, O Canto de Luar, e a Fernanda, inclusive, né, jogou para ele, os versos finais, né, eu já tinha construído eles, né, há 4, 5 anos atrás, foi em meados de 2015, 2016, então estava lá, né, sem título algum, né, então eu guardei, né, esse texto, e aí quando me veio esse convite agora, né, como eu salientei no início, e eu fiz todo esse construto em cima dele, eu não tinha dado um título até então, mas eu precisava nomear essa coisa, né, eu precisava nomear esse poema, né, e aí eu senti, né, quando eu reli, né, como a Macedônia acabou de colocar, né? Quando você se escuta, né? Então, quando eu fui reler, né, escutar aquilo, tentar, né, na verdade, tentar escutar aquilo que eu tinha construído, né, que eu tinha acabado de compor, me veio muito essa imagem do canto, né, que era uma espécie de canto, e também, né, me remeteu a algo da noite, né, da obscuridade, né, de alguma forma, né. E aí eu quis dar nesse título de luar também, né, porque o que é o luar, né, aquilo que clareia na escuridão da noite, né? As noites de luar, o que acontece, né? A gente tá ali na noite, né, nas trevas, como alguns gostam de colocar, né? E a lua, né, nessa beleza dela, ela clareia de alguma forma, né? Clareia um pouco essa escuridão, né? Não totalmente, mas ela lança um pouco de luz ali, né, sobre essas sombras, né, que estão pairando ali à noite, né? Então, isso é um pouco, né, Fernanda? Eu poderia dizer, isso é um pouco do meu trabalho poético. Eu gosto muito de sentir a coisa e aí sim eu vou tentar dar um nome àquilo, né? Eu não saberia dizer nesse momento, eu não lembro, né, se de ter escutado outros poetas nesse sentido, de que forma eles dão a titulação, né? Então eu estou pensando aqui agora, né? Será se alguns primeiro assim pensam o título e depois vão construir em cima dele, né? Poderia ser interessante isso, né? Mas eu já É. percebi quando eu fui reunir meus textos, né? Inclusive assim deixar um abraço para o Raul, né? Nosso amigo, enfim, nosso colaborador aí de anos, né? Mas o Raul mesmo sempre está estimulando a gente, a mim mesmo, né? Eu acho que a todos nós, né, Macedônia? O Raul sempre está estimulando ali, né? O Raul vive me cobrando. André, quando é que vai sair seu livro de poemas, né? Então, desde o ano passado, eu comecei a reunir, né? Busquei nos meus e-mails, nos meus escritos, e eu tenho reunido todos, então eu fui perceber isso, né? Que tem a ver com a pergunta da Fernanda aí. Eu fui perceber que sempre os títulos, né, dos meus poemas é uma coisa assim meio diferente, eu acho, do que eu conheço, né, de outros poetas. São sempre títulos assim um pouco mais deslocados, né? Então é um processo, digamos assim, meu, mas que eu acho bem interessante.
Olha, eu quero aproveitar, assim, a Fernanda disse assim, olha, em noite de luar se tropeça menos, né? Quando se lança alguma luz, né? Eu, Algo consegue ser visto, né? Iluminado. Ela já comentou ah, aí que você estava dizendo sobre o seu processo de criação. isso aí, Enquanto você né? falava sobre os seus livros, né? Eu lembrei de outro comentário dela que ela colocou aqui, foi, ó, Raul apostou, né? E ele fica aí cutucando com os seus livros. Então, aproveita, né, e diga aí, ó, para quem está já nos acompanhando, quando é que vai poder, né, ter acesso ao seu livro, né? Seu livro de poesias. Ah, já estão aí cutucando, é isso? Enfim, né? Meus planos, né? Era esse ano já ter uma publicação, digamos assim, minha mesmo, né? Mais pessoal, mas aí a gente sempre tem a desculpa da pandemia, né? Veio a pandemia, né? E aí mexeu com tudo. Enfim, eu estou me guardando um pouco, mas já estou fazendo nessa seleção, inclusive, assim, mais uma vez, né? Agradecer o convite, né? De vocês, né? Dessas mulheres do grupo, né? Eu achei bem interessante, se eu não me engano. Eu não tenho certeza exata agora, mas no Sim, momento de vocês, que vocês fizeram no Congresso Online de Psicologia, né? Eu acho que Macedônia fez questão de destacar isso, né? Como as mulheres, né, estão presentes aí, né? Vocês, né? Então, assim, vocês me fizeram esse convite lá atrás, né? E olha, né, como esse tempo ele vai ecoando, né, na gente. Esse ano, quando eu tive finalmente a oportunidade de vir, aí já foi nesse momento, né, do livro, né? E aí me suscitou mais isso, né? Me permitiu assim provocar mais questões e voltar a essa atividade poética, né? Porque até então eu estava meio que parado, né? Muitos poetas vão falar disso, né? Eu tô lembrando agora, né? Recentemente, eu esqueci quem foi, mas ele foi questionado sobre isso, né? Ah, não, lembrei, né? Após eu reassistir as palavras de vocês, né, no lançamento do e-book, né, que foi lá no Congresso de Psicologia, já aproveitei e já vi também, já depois, né, a gravação como é que se diz, da conferência, né, da palestra da Ana Sui, também lá no certo. Congresso, né? E a Ana Sui Uhum. foi questionada, se eu não me engano, pela própria Fernanda, né? Ela pode até me confirmar aí sobre isso, né? Eu não sei se foi bem a Fernanda, mas enfim, uma pessoa questionou a Ana Sui sobre isso, se ela já teve esses apagões, né? Digamos assim, como é que eu posso dizer? Esses Sem intervalos, né? Sem hiato. criação, sem criação, É. né? E a Ana Sui respondeu logo assim, a Ana Sui, muitos, né? Muitos. Eu acho que de repente a criação artística, né? O que eu estou arriscando aqui agora, ela seja feita mais disso, né? De intervalos. Esses intervalos são importantes porque é o momento em que você está apurando, né? A coisa, né? O processo, né? De escrita ou de criação artística, né? Ele não se dá assim digamos, a todo momento, né? Você precisa de um tempo, e esse tempo é fundamental para você poder apurar, né? Poder apurar a coisa, processar, e só então, né, aquilo ir para ter o seu formato, né? Aquilo ter o seu formato. Seja o formato poético, seja o formato de um texto de teatro, né? Seja o formato de uma letra de música, né? Seja o formato de um roteiro, de um filme, e por aí vai, né? De um conto, Sim. é por aí. Eu sou feita de hiatos, né? Os hiatos, silêncios. Exato. Esses dias Os a gente estava hiatos. falando sobre isso, né? Eu sou feita de hiatos, de silêncios. Há momentos que são necessários nada dizer, para que aí então, depois, né, algo possa ser dito. Quero lembrar, né, que quem organizou esse trabalho, esse livro, foi o Raul, a Jennifer. Raul é um homem entre as mulheres. Viu? Vai ter também um momento com ele, que ele vai falar do texto dele, e também vai ter um momento que a Fernanda vai falar do texto dela, né? A Suzy também, e os outros atores que fazem o que será que me dá Freud Lacan em arte. Vou só lembrar que tem duas partes, né? A Flor da Terra, Psicanálise com Arte, que é onde está o trabalho do Raul, a estética do sintoma, e onde está o meu trabalho, que é Aos Caídos. Vai ter um momento também que eu vou falar desse trabalho. Inclusive, André, convido, viu? Porque tem a ver com você. Ótimo. Caídos em geral. Já aceito. Eu faço aí. Eu vou falar de personagens da literatura, vai ter personagens de Nelson Rodrigues,
vai ter Hilda Hilst, vai ter cinema, vai ter performances artísticas, vai ter teatro. Eu faço aí algumas pinceladas de obras no Brasil, mas também de clássicos, sobre esses personagens caídos que tanto interessam a psicanálise. No próximo final de semana, eu vou conversar com o Carlos André Silva do Vale. O Carlos, ele escreveu um texto sobre Dostoiévski, no artigo de conclusão da psicologia, Desengodos com o Real, o encontro da psicanálise com a escrita do Dostoiévski. Vai dar pano para a manga esse encontro, já estou de antemão convidando vocês para o próximo final de semana. E os textos poéticos, A Flor da Pele, Arte com Psicanálise, eu já conversei com a Jennifer, estou agora finalizando aqui com o André, mas depois vai ter a Fernanda, que comentou aqui, nos acompanhou nessa noite, e também da Suzy. Suzy escreveu O Velho Triste e A Lenda da Felicidade. Então, eu quero te agradecer, André, por esse papo nessa noite de sábado à noite, onde tudo se espera, né, que aconteça no sábado à noite. José André de Barbalho, é você? Sou eu mesmo. Porque eu estava marcando o José André nas publicações, eu fiquei na dúvida sobre você, porque tem aqui um Corinthians, é você mesmo, né? Isso, aí foi no Facebook, né, Macedônia? Então, eu só quero te agradecer, né, por esse papo, e vamos nos encontrar mais vezes, né, para fazer esses comentários. A pandemia ainda vai durar um tempo, né? A gente está entendendo que esse tempo é um tempo mesmo, né? Que não é coisa de meses. E aí havia a das lives, dos encontros ao vivo, ou gravados, mas, enfim, através da internet vai ser cada vez mais, né, uma possibilidade nesses tempos de pandemia. Eu vou te passar para você fazer as suas palavras finais nesse nosso encontro. Eu vou até demarcar isso, você falou aí sobre o símbolo do Corinthians, né? Eu acho que é lá no Facebook, não é isso? Isso mesmo. É o símbolo do Corinthians antifascista, né? É importante colocar isso, porque a torcida historicamente, né? Eu sou corintiano, sou de Barbalha, né? Sou corintiano roxo, caririense da nata, mas enfim, o Corinthians marcou uma presença, a torcida, né, do Corinthians marcou uma presença fundamental aí, nesses tempos, né? A torcida do Corinthians foi aquela primeira, né, que entrou no centro de São Paulo, né? Foi obrigada a fazer isso, né? Porque tinha uma galera ali, os fascistas estavam tomando de conta, né? Até que a torcida chegou lá e botou todo mundo para correr, né? Claro, com todas as ressalvas que a gente faz, né? Então, assim, foi necessário aquilo porque essa galera estava tomando de conta ali, né? Então, eles foram o primeiro que meteram a cara ali e botaram essa galera para correr, né? Desde então, enfim. Então é isso, né? Agradecer por esse momento, né, Macedônia? Eu acho isso muito importante, o que a gente está fazendo aqui, o que a gente faz, né? Digamos assim, nossos grupos, né, nos nossos debates, que essa tentativa, né, de debater, né, e ao mesmo tempo isso toca na questão democrática, né? Que a gente é a favor disso, né? A gente é a favor do debate de ideias, né? Das questões que dizem respeito ao humano, né? Não de negação disso tudo, né? De apagamento das subjetividades, né, de apagamento da arte, né? A arte é sempre resistência. A gente tem que lembrar disso, né? E nós sabemos disso, né? Então, quando a gente faz uma obra desse tipo, a gente faz esse construto aí, com a colaboração de inúmeras pessoas, né? Então, assim, isso é um marco tremendo, e a gente sabe que a gente tá contribuindo, digamos, um pouco, né, com esse debate, né? Suscitando essas questões, né? Trazendo à tona nossas angústias e tentando construir algo em cima disso, né? Através do nosso trabalho, né? Através da arte, através da escrita de um texto acadêmico, de um texto poético, enfim, de tudo isso, né? E eu acho que a gente tem muito do que se orgulhar, né? Do que a gente faz aqui, né? Através desses nomes que a gente já citou aqui também, o Raul, né? Em conjunto com o Alex, estão fazendo um projeto belíssimo aí, né? Que é do Poder da Criação. Enfim, essas iniciativas a gente tem que fazer, né? Valer. Ao mesmo tempo a gente está construindo, digamos assim, um arquivo, né? Um arquivo disso tudo, né? Desses tempos. Agradecer, né, Macedônia, mais uma vez, principalmente o nome de vocês, né, que estiveram à frente, da Jennifer, da Fernanda, da Suzy e de você, né, das mulheres aí, e o Raul tá ali também, né, enfim, tem uma turma muito maior, e o pessoal vem aí, né, para poder falar um pouco sobre isso tudo, agradecer mais uma vez, assim, imensamente, né,
por esse momento. Eu estou muito feliz mesmo de estar aqui. Tentei tecer algumas palavras sobre as histórias, né, que atravessam. Claro que teriam muito mais, né? E aí, Macedônia, vamos só lembrar, né, antes de eu finalizar aqui, que a gente está construindo aí, nós estamos pensando, né, o nosso momento para o próximo ano, né, nosso evento, não é isso? Sim, Que eu até verdade, já bem me lembrado. dispus, que eu até já me dispus a contribuir com uma performance poética, né? Essa que vai ser minha primeira performance poética era algo que eu já estava pensando em fazer em outros tempos, em pensar uma performance poética e estar submetendo aos eventos aí. Né? O nosso Cariri é muito rico e a psicanálise tem marcado sua presença, tem fincado seus pés aqui, né? Através da gente, né? Todos nós que estamos nesse meio aí. Enfim, é isso, só alegria, né? E a gente tem que sorrir um pouco e fazer arte, porque isso a gente está combatendo, né? Essa galera do mal aí, né? Que está pensando É. em destruir as coisas, enfim. Não vamos nem falar A nisso, arte porque. sempre faz furo, né? A arte sempre faz furo e que a palavra que está me vindo é escavaca, né? Escavacar, que é no sentido de criar, de perfurar. A arte ela tem essa possibilidade de fazer via, fazer via onde não, inventar onde não tem. A nossa história, né, no nosso país e na nossa cidade, na nossa região do Cariri, ela é atravessada e marcada por pessoas, né, por artistas, por professores, por educadores, que usaram da arte para abrir vereda e abrir via onde não tinha. Então, que o livro, né, Será que me dá, Freud, Lacan em Arte, você pode encontrar na Dialética, na editora Dialética, na Amazon e nas principais livrarias online do Brasil. Quando a gente vai falar mais, né, nós vamos ter Exato. ainda os exemplares do livro, e aí a gente vai fazer os movimentos ainda nas minhas páginas e com os autores. Dar boa noite para vocês, agradecer pela companhia, quem vai chegando, convidar vocês para acompanhar no YouTube, no Instagram, e também eu tenho uma página aqui no Facebook, que eu vou começar a compartilhar o meu trabalho lá também, Macedônia Félix, se vocês possam acompanhar sobre a psicanálise, o que é que eu penso, o que é que eu consigo já dizer da psicanálise com esse trabalho que eu venho fazendo. Tá, boa noite para vocês e dizer assim, lembrar Guimarães Rosa, né? Que a vida pede da gente é coragem. Até o próximo encontro. Exato.